Nesse vídeo você vai aprender por que pedir as contas é o maior erro. Oi pessoal, aqui é a Rai. Se você é CLT e está querendo empreender, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Eu quase pedi demissão por impulso. Hoje eu vou te contar como eu saí com segurança e com dinheiro no bolso. O primeiro conselho que eu dou é: não faça nada por impulso. Eu trabalhei como inspetora de alunos em uma escola no interior de São Paulo. Meu salário era numa faixa de R$ 1.600, mais os benefícios, como cartão alimentação, refeição e vale transporte. Somando tudo, o salário de 1.600 mais os 500, 2.100. Só que aí tinha uns descontos que o salário ficava por volta de 1.900 e pouquinho. E assim, pessoal, o salário, ele só dava para pagar conta, não dava para mais nada, né? A gente sabe como que é, ainda mais hoje em dia, que tá tudo tão caro. E eu precisava fazer alguma coisa para aumentar a minha renda, fazer uma renda extra. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ganhar mais e agregar no meu salário. Aí eu pensei, vou pedir um aumento? Vou pedir uma promoção? Complicado, porque quando você aceita aquele emprego, o salário já é definido na carteira e você só tem um aumento anual do subsídio. Uma promoção não era possível. Tem lugares que você não dá para escalar muito, então quando você entra naquela profissão, exercendo aquela função, dificilmente vão tirar você dela para colocar em outra, ainda mais assim em um curto período de tempo. E pedir as contas também para entrar em outro emprego só se compensasse muito e cobrisse o valor que eu já ganhava. Pedir as contas para mim não era uma opção por conta da rescisão, porque essa rescisão era a minha reserva de emergência. Ia me garantir nesse período que eu ficasse sem trabalhar, para testar o que eu estava pensando, né, o meu objetivo. Então eu comecei a fazer renda extra no trabalho. Eu fazia bolo de pote, cone trufado, bombons de uva, de morango, e só depois que eu fui começar a fazer brigadeiro. E assim, eu usava o meu tempo livre que eu tinha após o trabalho, porque eu trabalhava em horário comercial. E quando eu chegava em casa, era louça para lavar, era coisas para fazer, a rotina da casa, né? Porque a gente tem que conciliar com o nosso trabalho fora. Então a gente trabalha 2, 3 vezes mais. Meu marido me ajudava muito também. Às vezes ele que ia cozinhar enquanto eu ficava focada ali na minha produção. Eu já cheguei várias madrugada. Cheguei a ficar até 2 horas da manhã para acordar às 5 e pouquinho para ir trabalhar no dia seguinte. Mas eu tinha um objetivo muito claro na minha mente, que eu queria sair daquela situação, eu queria sair do mesmo, né? De ficar sempre paga conta e não sobra nada, não tem como meu marido também. E ele me ajudava muito, ele levava os meus bolos de pote para o trabalho dele. Começou a dar muito certo, tá? O pessoal é uma formiga, né? No primeiro mês, eu já consegui tirar uma boa grana, porque eu não sou confeiteira, eu sou uma curiosa. E eu fiquei tentada a pedir conta e sair do trabalho para empreender nesse ramo, para viver só disso. No segundo mês, por exemplo, eu fiquei muito tentada, porque no segundo mês eu já consegui bater perto do meu salário. Bateu aquela insegurança, eu vou perder o cartão alimentação, o refeição, vou perder a segurança que a CLT me dá, né? Os benefícios, como 13º, férias, eu não vou ter nada disso. Só que eu pensei em um ponto muito importante. Se eu saísse do trabalho, como que eu ia continuar as minhas vendas se a minha única clientela era ali dentro do trabalho? Eu comecei aos finais de semana a vender doce na rua, só testando mesmo. Lembra que eu falei pra vocês que eu fazia vários tipos de doces? Na rua eu foquei em um doce só, no brigadeiro. Mas é aquilo, né? A minha cabeça começou a me sabotar. Porque eu pensava assim, e se você passar vergonha? E se algum conhecido te ver? E se você não vender tudo e voltar pra casa com toda a mercadoria? E o medo de falar com as pessoas? E o medo do fracasso? Eu tenho um exemplo muito forte, que é a minha mãe. Ela criou 8 filhos, ela nos criou vendendo cocada de porta em porta. E isso me deu mais força ainda de quebrar essa barreira da vergonha, do medo de ir. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar, né? Então assim, como que eu vou deixar a minha cabeça me sabotar antes de tentar, antes de ir lá e fazer? Eu fui com a cara e com a coragem.
E olha o que aconteceu, vendi tudo. Eu fui a pé mesmo, próximo da minha casa, queria começar pelo bairro, não conhecia muita gente ali, as pessoas que eu vendi, inclusive, eu não conhecia. E em menos de 2 horas eu fiz R$ 300. Eu nunca vi tanto dinheiro junto assim de uma vez na minha mão. E eu achei que era sorte, até tentar no final de semana seguinte. Se você está no CLT com vontade de começar, mas não sabe por onde, se inscreve aqui no canal. No próximo vídeo eu te conto quanto juntei para pedir demissão. Até lá!